Comentar com você neste vídeo sobre a possibilidade do Palmeiras contratar o Lázaro, gente. Aquele jogador que era do Flamengo, que hoje está no Almeria, chegaria ao Verdão para a temporada de 2023, mas com opção de compra, né? Empréstimo com opção de compra. Jogador de 21 anos de idade, que quando foi para a Europa, o mundão imaginava que ele sairia rapidamente ali, né, do time, né, que o contratou para um time muito mais importante, pelo potencial de evolução que tem o Lázaro, jogador que já foi inclusive da base da seleção brasileira. Não mandava mal no Flamengo, muito longe disso. Não é muito simples, pelo contrário, é muito complicado para um jogador da base do Flamengo hoje ter sucesso, né? A pressão é muito grande, sobretudo porque o clube contrata jogadores, né, mais experientes, né? O que tira muito ali a possibilidade de bancar um jovem da base, mas o Lázaro não mandava mal no Flamengo quando saiu do Mengão, né? A primeira temporada dele no Almeria foi muito acima da média, muito. É impressionante a adaptação rápida dele ao Almeria, né, ao futebol espanhol, novo clube, novo país, novo técnico. Tudo isso para um garoto, à época, né, com 20 anos de idade, 19 para 20 anos de idade, realmente assustador a qualidade da adaptação do Lázaro ao futebol espanhol. Essa última temporada, contudo, ele não conseguiu ter os mesmos números, né? Conseguiu fazer gols, deu muitas assistências em 2022, em 2023 já não conseguiu entregar tanto assim. Contudo, isso ocorreu em virtude da própria equipe, que não está muito bem. O Lázaro, evidentemente, que nesses últimos jogos ele não conseguiu ter um rendimento tão interessante como ele tinha, como ele teve no começo da temporada de 2023, né? Terminou a temporada ali um pouco em baixa, sem dúvida nenhuma, mas acho que essa baixa dele foi em virtude de que ele não conseguiu, ao contrário do que conseguira em 2022, carregar o Almeria nas costas. É isso mesmo. O garoto chegou ao futebol espanhol, chegou a um clube que estava com muita dificuldade e ele carregou o Almeria nas costas, gente. É um garoto de 20 anos. Nessa temporada continuou fazendo isso, só que parece que ele se cansou, porque o time não conseguiu apresentar reação, o time está muito mal, e acho que isso também acabou impactando na qualidade do jogo do Lázaro, né? Mas ainda assim, não teve uma temporada ruim em 2023. Longe, mas muito longe disso. Só não teve a mesma qualidade que teve em 2022. Um amigo meu, né, o Paulo abriu, forte abraço inclusive para o meu amigo Paulo aí, também ao Bruno Bernardes, ao Lucas, a galera palmeirense que estão ali no meu grupo do WhatsApp, né, membros do canal que estão ali no grupo do WhatsApp, né. Também abraço para todos os palmeirenses e palmeirenses, todos e todas palmeirenses que estão espalhados pelo mundo hoje, meu Deus, né. Quando eu lembro do Paulo, eu lembro que ele está fora do país, eu acho muito bacana essa luta dos nossos irmãos brasileiros aí fora do país, né? Mas também, né, ressaltar aqui a luta de amigos que saíram de um estado para ir para outro, tal, enfim, e o Brunão que está lá, sendo um dos maiores responsáveis pelo sucesso da economia da cidade de Cuiabá, né? Então, voltando aqui, evidentemente, aqui ao Lázaro, né? Vamos lá. Mas o Paulo me perguntou, Josa, mas a contratação de um jogador desse, tão jovem, não pode impactar no desânimo da garotada da base do Verdão? Gente, certamente que sim, né? Contudo, como eu expliquei para o Paulo, né? Acho que a percepção do garoto da base do Palmeiras sobre a maneira como o Abel vai aproveitá-lo ou não, como o Abel o concebe, como o garoto que sai da base, é algo que já está praticamente consagrado, estabelecido. E fatos novos não vão mudar. O que pode mudar? A percepção do garoto sobre como o Abel o encara, né, o concebe, né, para o bem e para o mal, vai mudar, evidentemente, com a mudança do tratamento também para o bem ou para o mal do Abel em relação a esse garoto, né? Somente isso pode impactar aí numa possibilidade do garoto manifestar uma espécie de desânimo maior, né, em relação ao Lázaro. Se este desânimo de alguns garotos do Palmeiras já existe, isso não vai mudar com a chegada do Lázaro. Se este desânimo não existe em alguns garotos da base do Verdão, também não vai haver mudança em relação à chegada do Lázaro. Esse é o meu entendimento. Agora, claramente que esse jogador, para chegar ao Palmeiras hoje, né, coloca sim a questão, o debate de alguns outros atletas que são muito jovens e que estão rendendo bastante no Verdão. Por que o Palmeiras vai buscar um jogador desse, tão jovem, de 21 anos de idade, tendo outros garotos tão bons ali? Na base, alguns inclusive já fazendo parte do time, do elenco principal do Verdão, né? Este é um ponto. Provavelmente isso aí estaria, né, esse interesse do Palmeiras estaria atrelado, né, e a valorização de um garoto de 21 anos que não é da base estaria atrelado ao fato de que o menino foi para a Europa e conseguiu lá na Europa ter uma boa temporada. Duas boas temporadas, na verdade, sobretudo a primeira. Acho que isso aí explicaria minimamente essa questão aí da valorização de um garoto, né, muito novo, né, valorização muito acima
de outros, não necessariamente de todos, mas de outros garotos da base do Verdão. E quanto ao Lázaro, o que ele entrega, o que ele pode entregar para o Palmeiras, de fato justifica esse interesse do Verdão, a sua contratação? Bora lá. 21 anos de idade, destro, né? Jogador destro. Quando estava no Flamengo já desempenhava várias funções. Curioso que quando ele se adapta ao Almeria na primeira temporada, é impressionante isso, né? Ele se adapta não jogando apenas numa posição. Lá no Almeria também, o que poderia dificultar muito a adaptação do Lázaro é justamente o fato de que ora ele era lateral direito, ora ele era ponteiro, ora ele atuava por dentro, ora como... Enfim, ele atuou no Almeria em inúmeras posições, mais ou menos reproduzindo aquilo que ele já fazia no Flamengo. Provavelmente porque o técnico do Almeria percebeu rapidamente a polivalência do bem que pratica o Lázaro quando está dentro de campo. Impressionante. Então ele pode jogar como lateral, né? Ele pode jogar como lateral direito. Eu vou dizer mais para você. Se você colocar na esquerda, funciona, tá? Ele pode jogar como ponteiro pelo lado esquerdo e pelo lado direito. No Almeria jogou muito pelo lado direito, mas em vários jogos também aparecia no setor esquerdo. Em vários jogos também, quando ele foi posicionado ali no desenho mesmo do esquema tático para começar o jogo no setor direito, em vários momentos do jogo, das partidas, ele acabava indo para o setor esquerdo. Então é um jogador que entrega qualidade tanto quando ele trabalha pelo corredor lateral ofensivo direito, como também pelo corredor lateral ofensivo esquerdo. E curiosamente, assim, não perde qualidade quando sai de um setor e vai para outro. Então ele oferece essas possibilidades também para o técnico. O Lázaro também tem essa capacidade de trabalhar muito com ali as costas de um centroavante, como se fosse quase um 10 ou um segundo atacante em alguns aspectos, né? Consegue fazer isso muito bem, né? Empoderando muito o trabalho desse 9 que está um pouco à frente ou ao seu lado. O Lázaro também consegue ser um centroavante. E no Flamengo também desempenhou essa função. Ele consegue, por exemplo, manifestar hoje em dia uma intimidade muito grande, tanto com o interior da área, como também aquele espaço ali, imediatamente ali à frente da entrada da grande área, né? Ou seja, um jogador que parece muito, muito interessante em virtude dessa polivalência que é de alta qualidade. Não é uma polivalência daquele tipo que a gente até tira onda, né? Joga em várias e não joga bem em nenhuma. Não é bem isso, é bem o contrário. Ele joga em várias e costuma jogar bem em todas elas. Jogador destro, que finaliza com o pé direito e finaliza também com o pé esquerdo. Acho que com uma qualidade muito parecida. Não é a mesma, evidentemente, mas com qualidade parecida. É melhor, evidentemente, na finalização com o pé direito, mas alguns dos gols que ele fez, inclusive no Almeria, na primeira temporada, foram gols que ele fez com o pé esquerdo. A questão é, a bola chegou no pé do Lázaro. No pé que chega, ele chuta, gente. Não tem essa parada de tentar arrumar para o outro pé. Então não importa tanto se a qualidade do outro pé não é a mesma, né, do preferencial para o arremate para o gol. O que importa é que bola chegou no pé, independente de qual seja, ele consegue finalizar. E a gente percebe pelas finalizações que ele também finaliza muito bem com o pé esquerdo. Jogador driblador, jogador que tem esse drible que quebra a linha de marcação. Acho até que no Almeria ele está fazendo isso muito mais do que fazendo no Flamengo. E vou falar mais uma coisa para vocês que parece até paradoxal. O Lázaro nasce, né, na canteira rubro-negra, né? Nasce ali no ninho do urubu. Contudo, gente, o Lázaro lá no Almeria parece que estava muito mais à vontade do que no Flamengo. Parece que ele estava livre daquela pressão para entregar resultados, que aliás, na minha opinião, até estava entregando no Flamengo, né? Mas no Almeria parece que ele aceita rapidamente as cobranças que seriam impostas sobre o jogo dele, né? As cobranças em virtude das expectativas também dos torcedores em torno de sua contratação. E ele se sente bem desde a primeira partida. E não somente se sente bem, mas trabalha muito bem dentro de campo em várias posições. Agora, pouco a pouco, a partir já da terceira, quarta partida do Lázaro, a gente percebeu o Lázaro praticando ousadia que ele nem sempre praticava no Flamengo. Como a questão, por exemplo, do drible, né, que no Almeria ele fazia muito mais ali no meio de campo, no balão do meio de campo, na lateral, muito mais do que no Flamengo. Não aquele drible, sabe, necessariamente aquele drible ali meramente da fantasia, né, pela beleza do jogo, não. Dribles importantes, relevantes, né, para gerar ali uma construção de jogo importante, para gerar uma aproximação, uma chegada ali à área do adversário com muita qualidade. Jogador que usa o drible
para limpar a jogada, para permitir associação com outros jogadores, né, e para gerar uma progressão de muita qualidade da sua equipe rumo à área do adversário. É um jogador que está aprimorando muito o toque me boi, né? O toca e ataca o espaço para receber. E o ataque ao espaço do Lázaro é interessante, porque quando ele está na entrada da área, ele vai se posicionar geralmente, quando há uma jogada no fundo do campo, ele se posiciona geralmente ali na entrada da área, né? Então quando vence o cruzamento, é impressionante como ele aparece à frente ali dos zagueiros para finalizar. Essa é uma jogada que eu acho que ele pode ainda sofisticar muito mais, pode fazer dele, se ele conseguir sofisticar essa jogada, pode fazer dele um dos melhores atacantes aí brasileiros da atualidade. É algo que ele precisa, na verdade, aí praticar um pouco mais, porque para mim é uma das grandes características que esse jogador possui neste momento. Um jogador que precisa também ser um pouco mais atento em relação à questão do jogo aéreo, é um jogador alto, tem mais de 1,80 m, pode perfeitamente entregar um pouco mais no jogo aéreo. Acho que uma questão em que ele pode e deve evoluir é a questão da recomposição, né, defensiva, né? Acho que nisso aí tem alguma coisa no Lázaro que pode e deve evoluir sem dúvida nenhuma, mas não é tão absurdo assim, só não tem a mesma qualidade de outras ações que ele pratica dentro de campo. Qual é a importância dessa contratação? Acho que a importância tem muito a ver, né, com o empoderamento que o Lázaro vai receber do Abel. Se deixar por ele, apenas por ele, Lázaro, ele vai provavelmente se adaptar, vai procurar se adaptar rapidamente ao Palmeiras. É um jogador que aparentemente gosta de desafios, né, gosta de encarar desafios os mais complexos que eles possam ser, e ao mesmo tempo, né, é um jogador que também pode perfeitamente ali sinalizar para o técnico que pode ser extremamente útil para algumas ações muito específicas que o técnico do Verdão queira que ele pratique ali dentro de campo para o time. Acho que há um possível casamento perfeito aí entre aquilo que o Abel gosta de cobrar no jovem jogador e aquilo que o Lázaro pode entregar para o Verdão. Então, nesse sentido, em teoria, ele pode sim ser uma belíssima contratação para o Palmeiras. É um daqueles jogadores jovens que pode chegar e já mostrar uma identidade muito forte desde a primeira partida com a camisa do Verdão. Pode mostrar uma facilidade muito grande de se adaptar às grandes dificuldades impostas para ele quando ele chega no clube. E isso é muito importante hoje em dia quando o Palmeiras pensa em buscar um perfil em qualquer lugar. Por quê? Porque o Palmeiras é de fato um ambiente que se adaptar não é qualquer coisa, é uma tarefa dificílima para qualquer jogador, porque o Palmeiras tem uma forma de jogar muito engessada, gente. Funciona muito bem, mas é engessada. O esquema tático do Palmeiras é muito definido, né, a priori, né, com as peças tendo que ser muito bem encaixotadas ali e encaixadas de certa maneira, né, para o bem ou para o mal, né, goste ou não os antes, o fato é que isso tem funcionado muito bem. Só que essa qualidade, né, do esquema tático do Palmeiras, que na verdade é algo que permeia bastante, né, essa capacidade do Palmeiras de ser uma equipe bastante competitiva, né? Essa qualidade certamente dificulta muito a chegada, né, dos jogadores, porque os jogadores têm dificuldade para entender, né, como se encaixar, como se essa peça desse esquema tão rígido, que funciona muito bem, mas que é rígido, do Abel Ferreira. Então, nesse sentido, importa muito que o Palmeiras vá ao mercado e busque perfis de jogadores, né, que dão demonstrações, né, que têm dado demonstrações de que tem muita facilidade para se adaptar aos mais complicados desafios colocados ao seu futebol assim que ele chega a um clube, né? Então, eu tô falando de personalidade futebolística, né? Isto o Lázaro, neste momento, demonstra muito. Então, nesse sentido, acho que esse empréstimo pode ser interessante, sobretudo com a opção de compra, porque se não der certo, tudo bem, ele volta para o Almeria. Agora, corre um grande risco de dar muito certo, mas muito mesmo. E se der muito certo, o Palmeiras pode ganhar um belíssimo atacante, mas um belíssimo atacante, que também pode ser um belíssimo meio-campista, também pode ser um belíssimo lateral, também pode ser um belíssimo centroavante, e o Palmeiras pode, em médio prazo, também ganhar com esse jogador, né, um grande lucro financeiro. Tá bom, gente? É isso.